Ele conduz eu e você por caminhos que jamais nós pensamos de estar e permanecer. Queria eu dar tantas oportunidades, eu por mim, para começar, eu iria até amanhã, agora tranquilamente, até às 8 da manhã no mínimo. Eita glória. Virgínia Por mim eu iria agora com toda certeza do mundo, até às 8 da manhã, agora tranquilo, sem cara feia. Mas eu sei, o Espírito Santo de Deus, Ele procura nos conduzir de uma forma diferente. Eu sei que tem pessoas aqui cansadas. Sei que tem pessoas que estão aqui só pela misericórdia de Deus. E por conta disso a gente tenta ser o mais breve possível. Abençoar vocês de uma forma sólida. Para que vocês não se cansem e que saiam cheios da presença de Deus. Queria convidar aqui o pastor Manuel. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Grande poder. Fico olhando essas pessoas na minha casa, na casa que Deus me colocou, e a gente fica sem acreditar. A ficha não cai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Eu queria convidar o irmão Marco, que estivesse orando pela vida do pastor. Que escute a palavra de Deus. Que eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo de Deus ainda irá falar tremendamente ao seu coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Levanta as mãos para cá, para orar para o teu servo. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui teu servo que vai deixar a palavra nesta noite. Deus grande, Deus poderoso, usa teu filho, meu Pai, com a forma que só o Senhor sabe como usar ele, meu Pai. O Senhor já colocou no coração dele a palavra, já colocou no coração dele aquilo que ele vai ministrar para a tua igreja. Ó Deus grande e poderoso, usa teu filho, meu Pai, de uma forma extraordinária, não só hoje, mas todo sempre. Pai amado, Pai querido, eu entrego a vida dele em tuas mãos nesta noite, crendo que o Senhor vai fazer grandes coisas nesta noite através da palavra, que o Senhor venha usar de uma forma que só o Senhor sabe, seu servo, não só hoje, mas todo sempre. Abençoa teu filho, meu Pai, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Nós somos um Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Glória, meu Pai. Nós temos um Deus que não está morto. Talvez você já ouviu falar nesse Jesus que nós cantamos agora, dizendo que queríamos conhecer Ele. Aleluia! Talvez você já ouviu falar nele, talvez você já escutou a história dele. Mas Ele quer te perguntar nessa noite aquilo que Ele me perguntou antes de eu sair de casa. Meu filho, você me conhece? Minha filha, você me conhece? Se Jesus estivesse sentado aí do teu lado, você ia conhecer Ele? Como é Jesus que você conhece? Será que Ele tem um cabelo grande? Ele tem uma barba, um rosto afilado? Talvez ele tenha até os olhos azuis, como alguns quadros pintam ele. Você conheceria Jesus se ele estivesse dentro da tua casa? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque não é comum não conhecer quando Jesus está por perto. Aleluia. Glória a Deus. Não é comum. Deus grande e poderoso. Certa vez um profeta do Senhor, por nome Elias, ele entrou dentro de uma caverna e disse: eu só saio daqui quando Deus fala comigo. E ele não viu nada de diferente naquela situação. E ele botou a cabeça para fora da caverna e disse assim: está tendo um trovão, será que é Deus falando? E Deus não estava no trovão. E veio um forte vento, ele disse: será que é agora que é Deus? E Deus também não estava ali.
E algumas situações fora do comum surgiram e Deus não estava naquela situação. E veio uma brisa suave, leve, imperceptível. Só percebeu quem estava ligado. E Deus estava naquele movimento. Aleluia. Glória. Deus muitas vezes é muito sutil, igreja. Eu não estou te dizendo, como o diácono bem colocou aqui, que Deus não está no meio do movimento de línguas, que Deus não está no meio da manifestação do poder e da glória dele. É lógico que ele está ali. A palavra deixa isso muito claro. Mas em tantos momentos Deus usa situações como essa. Um culto, numa casa. Aleluia. Se permanecer desse jeito, não vai poder mais ser na casa. Porque tu vai ter que ser em outro lugar. Porque já não está mais cabendo, para a glória de Deus. Glória a Deus. E às vezes Deus pega situações simples. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus, ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. E ele pegou 2 discípulos deles. Se você trouxe Bíblia, você pode abrir no último capítulo do Evangelho de Lucas. Eu não sei se você sabe, mas daqui a 15 dias nós vamos estar comemorando o período da Páscoa. E a Páscoa, para nós cristãos, ela representa a ressurreição de Jesus. E Jesus disse que ele iria ressuscitar. Jesus disse que ia chegar na tua vida. Jesus, ele fez uma promessa e ele cumpre as promessas que fez. Jesus, ele talvez esteja na tua porta batendo e você está esperando que trombetas soem, mais um simples batido na porta da tua vida. Pode ser Deus falando. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você está achando Lucas 24, na última vez que eu fui fazer uma visita ao presídio junto com o irmão Rogério, eu estava contando para ele um testemunho que certa vez eu cheguei mais cedo na igreja e no caminho da minha igreja, eu estava no ônibus, o Senhor disse: desça aqui, entre nessa igreja que eu vou falar com você. E o culto naquela igreja que não era minha, o culto na igreja que eu fazia parte não tinha começado. Eu sou uma pessoa muito cabulosa com horário. Eu chego 1 hora antes do culto, porque eu quero pegar do começo até o finalzinho do culto. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí, quando eu cheguei muito antecipado, Jesus disse: desça aqui e escuta só uma coisa que eu vou lhe dizer. Aí o pregador já tinha terminado de pregar e estava cantando a música que o irmão Carlos cantou nessa noite. Exatamente, eu não conhecia, mas foi a resposta que eu precisava naquela noite. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Tente só um pouco mais. Só mais um pouco. Às vezes é tudo que nós precisamos. É só um pouco mais. É só o maná de hoje. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Tinha aparecido para algumas mulheres. E naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
e nós esperávamos que era Ele o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram ele. E ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já é chegada, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu à vista dele e perguntara uns aos outros: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se diante deles e lhe disse: paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Essa narrativa é uma narrativa muito conhecida do povo de Deus, porque fala de uma história que nós vivemos cotidianamente. Isso não aconteceu só com Cleopas e talvez com Lucas. Os exegetas mais rebuscados dizem que essa segunda pessoa era Lucas, o escritor desse evangelho. Mas a gente não tem certeza de quem é, e eu posso dizer para você, desse culto inteiro, de tudo que foi falado aqui, o que você menos precisa saber é quem era Cleopas, quem era Lucas, quem era Rogério ou quem era Manuel, mas você precisa conhecer ainda mais aquele que apareceu para esses dois. O nome dele é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom quando a gente tem conhecimento sobre teologia, é muito bom quando a gente faz parte de uma igreja e nós temos cargos nela. Isso é muito bom, mas quando o sapato aperta, quando o médico diz assim: estudei 10 anos de medicina e não tem jeito. Quando o advogado já consultou um desembargador e diz: para a tua causa não tem jeito. Quando o engenheiro olha a estrutura e diz: só botando abaixo e fazendo do zero. Eu conheço ainda um que ele disse uma palavra e o mundo foi feito. Ele confunde medicina, ele confunde o judiciário, ele confunde a engenharia, ele confunde qualquer um que queira ser maior do que ele. É por isso que eu não me apoio em absolutamente ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Eu chego nos lugares, igreja, e eu não digo para ninguém que eu sou pastor. O senhor tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha. É porque o meu título não me ajuda em absolutamente nada. Verdade. Mas quando Jesus ele aparece na minha vida, quando ele aparece, não é quando eu apareço através dele, não. É quando ele aparece. Amém.
A primeira coisa que perguntam é: você é evangélico? Glória a Deus. Vai ficar diferente. E eu não vivo de terno e gravata não, gente. Rogério sabe, eu botei hoje o terno porque eu achava que ele ia estar bonito assim de terno também. Eu digo, eu não vou ficar por baixo não. Mas eu sou nordestino, gente. Eu sou nordestino. Esse negócio aqui é feito para inglês. Eu não assento um negócio desse não. Às vezes que eu achei que sabia quem era Jesus, às vezes que eu achei que sabia alguma coisa da Bíblia, Jesus me mostrou que não é bem do jeito que a gente acha, não. Eu estava no seminário ainda e eu estava mostrado demais, gente, porque eu tinha tirado a maior nota em grego de toda a turma. O professor um dia ligou para mim e disse: Manuel, eu digo, professor, aqui devo a honra. Ele disse: não vou poder dar aula hoje, tu dá no meu lugar. Eu digo: não, eu sou seu aluno, como é que eu vou dar aula? Ele disse: deixa a tua conversa, dá aula no meu lugar lá, que eu não vou poder ir hoje não. Gente, isso inflou meu ego. Eu digo: eita, que eu sou inteligente demais. Naquela mesma semana, Jesus me chamou para ir para um lugarzinho chamado Cajarana. Olha, sertão é um bicho gelado perto de Cajarana. Quente, quente, quente demais. Carro pequeno não chegava lá. Uma estrada de pedra com os bicos de pedra. Então o carro que passasse por lá nos morros ia rasgar os pneus. Só chegava caminhão e dependendo do ônibus. E nós chegamos lá. Fomos pregar o amor de Deus. Eu disse: eita, eu sei de tudo da palavra. E o pastor que estava na direção lá foi dividir as duplas de pregação. E ele disse: olha, um grupo vai ficar na zona rural. Eu digo: zona rural de Cajarana? Eu achei que Cajarana já era zona rural. Ele disse: não, o sítio. Eu digo: ah, sim. Um grupo vai ficar lá e 3 vai ficar na vila. Eu digo: vou ficar na vila porque a chance é de 75%. Vamos chamar logo o povo que vai para a zona rural. Irmão Manuel, eu digo: o primeiro. Não é possível. De cara eu já vou para o lugar mais difícil, Jesus. E Jesus dizendo assim: você não é o bom? Eu vou para você para o lugar mais difícil. Ele disse: a sua dupla vai ser a irmã Maria. Gente, a irmã Maria era uma senhorinha assim, aparentando ter seus 70 e poucos anos. Aí eu disse: de 6 da manhã a 6 da noite, sertão adentro, andando com uma senhorinha de 70 anos. Jesus, o senhor está de brincadeira. Não é possível. Essa irmã vai dar muito trabalho, Jesus. Ao invés de eu estar pregando o evangelho, eu vou estar cuidando dessa senhora. Aqui é muito quente. Ela não aguenta não. Eita, irmã Maria. Uma bênção. Uma bênção. Animada, feliz. Dava glória por tudo e por nada. E eu tentando memorizar os versículos. Olha, porque João 20 está dizendo assim, João 14 está dizendo assim, e Apocalipse 3 está dizendo assim. Eu memorizando e ela dando glória. Parou a F4000, a gente desceu. Ela disse: vamos começar por esse sítiozinho aqui. Quando a gente entrou, ela bateu palma chamando o nome do povo. Ô Luísa! Eu digo: a senhora conhece a dona dessa casa? Eu conheço, meu filho. Sou Maria, entra. Olha, a gente tem falado do amor de Jesus para tu. E foi. Aí, falando do amor de Deus. Segunda casa. Ô fulana, eu digo: a senhora conhece essa também? Conheço. Que coisa boa, né, irmã Maria? Todas as casas que a gente bateu, ela estava chamando pelo nome. Ela já tinha morado naquela região. Ela conhecia todo mundo. Eu não precisei usar os meus conhecimentos teológicos, porque na simplicidade Jesus estava usando ela muito mais do que na minha arrogância. Aí a gente parou perto do meio-dia. Gente, 7 horas da manhã parece que é meio-dia. E meio-dia parece que é o quê? 3 horas da tarde. Parece que abriu a porta do inferno, que eu nunca vi um lugar tão quente não. Meu Deus do céu. Não adianta se abanar não. Se você se abanar é pior, porque o vento é quente demais. É você achar uma sombrazinha e clamar pelo sangue de Jesus.
Aí a gente estava passando por uma porteira, eu digo, vamos nessa casa, irmã Maria? Ela disse, não vá não, irmão. Não vá não, que esse homem, ele é muito bravo e ele tem ódio a crente. Eu disse, como é a história, irmã Maria? Eu saí de Garanhuns para ficar com medo de um camarada. Pois eu vou. Achando que ela ia dizer, então vamos. Sabe o que ela disse? Então vai que eu vou interceder por você. Estou sozinho. E parece que eu estava olhando para o céu e Jesus dizendo assim, vai, tu não é o top? Vai lá. É que às vezes a gente acha que o nosso dinheiro vai resolver. Às vezes a gente acha que os nossos conhecidos, que o nosso carro, que a nossa casa, que o nosso cartão de crédito, a gente acha que a gente tem o controle da situação. E Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer que você se dê mal, mas você quer se dar mal. E ele vai fazer o quê? Impedir? Vai ferir o teu livre-arbítrio? Não, ele vai deixar que você ande com as suas pernas. Agora, quando o barco estiver afundando, não adianta jogar tudo para fora do barco, não. Quem tem que pular do barco e orar no ventre do peixe é você. Glória a Deus. Abri a porteira, ela ficou embaixo do pé da garoba orando. Eu disse, Jesus, me ajude. Me dê as palavras, Jesus. Me dê as palavras. E eu fui andando bem devagarzinho, da porteira até a casa. Aquelas casas de sítio, eu não sei quantos conhecem aqui, que a porta ela é dividida em duas. A porta de baixo e a de cima vira como se fosse uma janela, né? Pronto, a porta de cima aberta e a de baixo fechada, encostada. E eu olhava para a porta, olhava para a irmã Maria, olhava ao redor, como quem diz, Jesus, me diga o que é que eu vou dizer. Eu vou dizer o quê? Bom dia ou boa tarde? É meio-dia. Eu não sabia nem como é que eu ia dizer. A manhã todinha foi a irmã Maria que estava abrindo as portas para eu entrar. Como é que eu ia entrar? Logo na casa do homem que tinha ódio a crente. E eu, Jesus, fala comigo. Me mostra alguma coisa aqui na natureza. Olhar para a natureza, o gado arranchado embaixo de um pé de algaroba, de alguma árvore lá, um cachorro magro deitado lá no pé da porta, uma vaquinha com um bezerrinho assim mais perto. E eu, Jesus, fale comigo. E eu fui andando cada vez mais lento para ver se Jesus botava alguma coisa na minha cabeça. E nada mudava. Absolutamente nada mudava. Eu continuava andando e nada mudava. O cachorro continuava lá, as vacas continuavam embaixo do pé da algaroba, a vaquinha já estava um pouquinho mais perto. Eu digo, Jesus, põe essa vaca para lá, Jesus, e me diga o que é que eu tenho que dizer. Gente, quando eu estava perto da casa, perto como se fosse aqui a casa no portão pequeno aí de entrada, essa vaca, ela abriu na carreira atrás de mim de um jeito que você não tem ideia. Você acha que eu, como homem de Deus, eu disse, em nome de Jesus, vou abrir na carreira. Eu fiz o quê? Mas eu corri, que Usain Bolt, olha, perdeu para mim. Porque eu entrei dentro da casa do camarada de uma vez só, buf! Eu digo, olha, se a porta de vem encostar, tá bom. Se não, eu vou pular por cima, que não vai dar tempo de abrir, não. Eu não tenho medo de vaca, eu não tenho medo de cachorro, eu não tenho medo de onça, eu não tenho medo dessas coisas. Eu costumo dizer que eu só tenho medo de duas coisas nessa vida: do poder de Deus e da minha mulher. Do resto eu não tenho mais medo de nada. Nada que você pode imaginar. Mas eu não vou ficar para saber se a vaca vai me dar uma chifrada ou vai me dar uma lambida. Eu vou correr. Quando eu entrei na casa, quem estava sentado no sofá dele, do mesmo jeito de vocês, rindo para se acabar, era seu José. Eita, levou a carreira da vaca, não foi mexer? E não foi. Todo descabriado. Ele olhou para mim, eu com um chapéuzinho de couro, bonito, feito um rapaz que estava aqui com um desse, com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Ele disse, isso na sua mão era o quê? É uma Bíblia? Eu digo, é esse senhor. Aí ele disse, se por acaso você é crente, eu digo, e o senhor não é não? Aí disse, eu não. Eu digo, você não crê em nosso Senhor? Eu disse, creio. Eu digo, então é crente. Porque crente é aquele que crê. Agora, você crê que Ele é o seu Salvador? Ou você crê que Ele é o seu Senhor?
Porque Deus, quando quer usar alguém, esse alguém precisa ser humilde. Porque senão ele pode usar um boi para me botar para dentro de uma situação. Ele pode usar um jumento para falar com um profeta. Ele pode usar um boi para poder tanger um camarada que achava que sabia de tudo, mas ele só precisava estar ali, debaixo de humildade e debaixo de direção de Deus. Para resolver o problema da tua vida, meu irmão, você não precisa ter tanta sabedoria. Você precisa ter humildade e obediência. Glória a Deus. Quando ele falar, obedeça. Mas eu não entendi. Você não vai entender. Você não vai entender. Você está querendo entender Deus? Você não acha que é pequeno demais para entender Deus, não? Deus foi feito para ser obedecido, não para ser entendido. Glória a Deus. Tem muito pai e muita mãe aqui. E se os filhos de vocês forem iguais aos meus filhos, eu tenho 3, já estão tudo grande. Se os meus filhos fossem me obedecer só quando entendesse por que eu estava dizendo as coisas, eles teriam se dado muito mal. Meu filho, arruma o seu quarto. Oxe, por quê? Porque eu estou mandando. Eu não preciso dizer para você que isso vai lhe dar senso de organização, de agilidade, de utilidade, de limpeza. Você não vai entender, você é muito novo para isso. Mas quando você estiver mais velho, você vai entender isso. O filho, quando é novo, quando é pequeno, quando é criança, ele não se difere em nada do escravo, mesmo sendo herdeiro de tudo. Mas quando ele passa de um filho imaturo, de um tecno, para um filho maduro, para um ruios, aí sim ele é um representante de Deus. Aí aonde ele anda, ele representa Deus. Aí o que ele faz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E falar em nome de Jesus não é dizer a palavra em nome de Jesus. Não. Não existe palavra mágica. Não tem nenhuma palavra que você diga e acontece alguma coisa. O que tem falar em nome de Jesus é falar aquilo que Jesus mandou falar. É a mesma coisa de você ir na casa da vizinha, mandar o seu filho na casa da vizinha e diga a ela que mande um pacote de açúcar. Aí você chega lá e diz: olha, minha mãe mandou pedir um pacote de açúcar. Você está falando em nome da sua mãe. O meu pai mandou pedir. O meu pai mandou fazer. Isso é falar em nome de Jesus. Não é só colocar a frasezinha em nome de Jesus no final. Deus me dá um carro 0 km em nome de Jesus. Eu vi um vídeo que eu mandei até para o irmão Rogério. O camarada não pagava nada a ninguém. Chegou na concessionária e disse: esse carro eu vou comprar em nome de Jesus. Jesus apareceu para ele e disse: no meu nome. No meu nome não. Você não está pagando as coisas no seu nome, vai botar o meu nome nessa história. É porque a gente faz conta para Jesus pagar. E tem conta que é absurda, mas é absurda para a gente, para a pessoa não. Jesus, eu preciso que o senhor me dê 5 mil reais, porque a Semana Santa está aí, eu quero ir para a praia, tomar cachaça até me acabar. Tu tem certeza mesmo que Jesus vai te dar esses 5 mil, irmão? Ah, mas se Jesus não der, ele vai ficar feliz ou triste? Não responde. Ele pode estar no seu lado e ele vai ficar triste. Verdade. A gente pede umas coisas como se a gente não conhecesse Jesus. E eu estou contando essa história todinha para você, para te dizer que esses camaradas aqui andaram cerca de 3 anos com Jesus. Jesus estava andando com eles no caminho, eles não conheceram. Jesus pregou para eles. Não foi o irmão Manuel que não sabe pregar, não. Não foi o irmão Rogério que estava pregando para eles, não. Foi Jesus. Será que o pregador era meia boca? E a palavra diz que ele pregou de Moisés até Malaquias. Todos os profetas